Olha aqui outra. A pergunta do Gil é interessante. Com a venda de mulheres... eu já tinha posto esta. Já respondemos aqui. Como faremos para amansar os bitcoiners úteis, mas que se tornam tóxicos quando pensam ser os engenheiros de obras prontas em determinados assuntos? Não sei, não percebi muito bem esta pergunta, mas não me pareceu lá muito bem. Não, pô, a questão é que ninguém nasce adulto. Todo mundo nasce criança, todo mundo fala merda. Você tem que entender que as outras pessoas podem não estar bem e tal, não estar na fase adulta. Não adianta, porque o cara fala merda, todo mundo fala merda, porra. Você nasceu adulto. O homem, inclusive, normalmente é adulto com 30 anos, né? É isso, todo mundo fala merda. Você tem que aprender a aceitar as pessoas como elas são. Todo mundo tem direito de dizer o que quiser, inclusive merda, não é isso ou não? Exatamente. Eu digo mais merda agora, para ser sincero. Agora tens a liberdade para dizer mais merda ainda, não é? Agora tenho fuck you money. Fuck you money. El Salvador está indo na direção de corte de gastos públicos e essas outras coisas? Não. A resposta é não. Não há qualquer aperto do cinto aqui. El Salvador é um estado minúsculo, porra. El Salvador é 3 vezes mais pobre com cabeça que o Brasil. É um país miserável, porra. Os caras não tem como diminuir. Eles podem diminuir a proporção do estado em relação à sociedade se o país começar a crescer mais do que o governo, não é isso ou não? Sim. El Salvador não está preocupado com isso. Eles estão fartos de fazer obra pública aqui. Todos os dias há obra pública aí em todo o lado. Mas se o governo não fizer, ninguém faz. O país é miserável, porra. É isso mesmo. Mas aqui não está a ir na direção da Europa e dos Estados Unidos para fazer corte nos gastos públicos. Nada disso. Você tá eu não maluco? vi nada disso aqui. Um país crescendo 10% ao ano, porra. Um país que tá tudo maravilhoso, porra. Foda-se, não é isso ou não? Aqui está ótimo. Sim, eles já estão mais que no fundo. Tem fila de centenas de milhares de pessoas querendo mandar $100 mil para ir, não é isso ou não? Exatamente. Há fila de pessoas para entrar aqui. Olha, uma boa pergunta. Na sequência desta pergunta, da Paula Vieira. Hugo, as mulheres são bem-vindas em El Salvador? Eu vou responder isto de uma forma muito simples. Estávamos a falar em obras públicas. Eu passo aqui nas ruas e nas estradas em El Salvador muitas vezes por dia e sempre que eu encontro uma obra pública tem uma placa que diz assim: hombres e mulheres trabalhando para usted. Acho que isto responde à tua pergunta, Paula. Já foi falado aqui no podcast que eu própria já tive essas questões e já me foram respondidas também. Aqui não há placas discriminadores. Tinha que ter homens, mulheres, LGBT, transgênero, travesti, transexual. Vamos só ficar-nos pela definição biológica. Não, aqui em El Salvador não há o wokeismo. Aqui não há a história não, tem que se pôr o transgênero também. O homem mais rico do mundo, o homem mais rico do mundo mandou o filho homem para a faculdade, o cara deu a bunda, virou uma mulher, tirou o nome do pai, nunca mais quer dirigir a palavra ao pai, dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso? Imagina se eu mandar minha filha para a faculdade, o que não vai acontecer, não é isso ou não? Hein? Não aconteceu isso com o filho do Elon Musk? Hein? Sim, acho que foi um deles. Foi. Mandou o cara homem, chegou lá, deu a bunda, disse que agora é uma mulher, mudou o nome do cara, não é isso ou não? Assim, as pessoas são livres de mudarem aquilo que quiserem e bem entenderem. Agora, aquilo que eu, por exemplo, não concordo enquanto mãe, sabendo que até a neurociência já descreveu que uma criança não tem como utilizar a razão, até porque essa parte cerebral não está desenvolvida e só utiliza a emoção, seja para se expressar, seja para formular o seu pensamento, me obriguem, olha meu filho com 10 anos, vem e diz-me, olha, eu agora quero ser mulher, mas quem é ele? Não, quer dizer, ele não tem um cérebro formado, pois é, biologicamente, que lhe permita tomar uma decisão que mais tarde pode se arrepender. Eu não tenho nada contra, se ele aos 20 ou aos 30 quer, ele não quer, é um problema dele e as pessoas são livres de tomar o caminho que quiserem e fazerem o que quiserem. Mas numa idade dessas acho isso, e haver leis que te obriguem enquanto mãe a permitires isso, acho isso bastante agressivo, muito agressivo. Bom,
E normalmente é droga também, viu, Carla? Quando você empurra muita droga, a maioria da galera que eu conheci, às vezes o cara era homem, você meteu droga, você falou até de ketamina. Rapaz, esse negócio também, muita gente, a maioria dos casos de homossexualismo que eu tenho contato íntimo foi trauma de infância. Mas muitos também virou homossexual depois da droga pra conseguir droga, né? Eu acho que cagaram para Freud neste momento. Bom, deixa adiantar, senão o podcast hoje vai acabar no domingo. Tenho aqui muita pergunta. Pronto, já respondi à pergunta da Paula. Sim, as mulheres são bem-vindas aqui, não há qualquer tipo de discriminação, nem nada disso. E foi como o exemplo que eu dei, é um bom exemplo. Está aqui um superchat do Rochá, mais um do Rochá. Eu já disse para ele não mandar superchat. Rochá, não queremos dinheiro de creme. Tem que ser. Não queremos dinheiro do crime, não queremos dólares, queremos satoshis. Se quiseres mandar satoshis, está aqui o QR Code aqui no canto da imagem, cá em cima, no canto superior direito aqui, ó. CBDC sai esse ano ainda, e se sair, qual o impacto? Eu acho que ele está a falar da CBDC no Brasil, né? Existem várias etapas. O Pix é uma etapa do CBDC. O Pix já é uma transação feita pelo governo em uma database do governo. O Pix já é uma etapa do CBDC. O CBDC do Brasil já está avançado pra caralho. Agora eles estão dizendo que vai ser a CBDC que eles vão dizer nominalmente, que eles vão chamar de CBDC, vai ser entre os bancos. Para eles chamarem de CBDC no varejo, vai ser numa etapa posterior que Portugal está vivendo, do cara não conseguir usar R$1.000 pra porra nenhuma, não é isso? Exatamente, porque nesse aspecto eu considero que tecnicamente Portugal e a Europa, porque isto é válido para a Europa toda, não é só para Portugal, isto é uma lei europeia, para os países que pertencem à União Europeia. Estão um bocadinho mais à frente, porque a questão do Pix não requer ainda a centralização, apesar de estar numa base de dados centralizada. É isso, Carla. A maioria da população brasileira não tem acesso à internet. Ainda tem gente que mora na roça aqui, porra. É difícil um país que não tem energia elétrica você forçar o cara a usar um dinheiro eletrônico, né? Ora, nem mais. Vocês têm tudo para serem disruptivos, digamos assim, não? Todas as condições. Ainda existem no Brasil milhões de pessoas que vivem em lugares que não têm acesso à internet. Como é que você vai impor um cara desse que não acabou o dinheiro físico? Exato, em Portugal não existe mais isso. Isso não existe. Tipo, já não há. Ai, olha, precisas de matar velhinhos para isto acontecer. Não, já nem precisas. Podes deixar os velhinhos que estão aí, porque isso já é possível, porque já não podes ir. Pronto, nós estamos muito mais à frente na implantação das CBDCs. Tanto que elas serão na Nigéria eles cagaram nas CBDCs. Cagaram porque puderam. Porque eles nem sequer têm acesso a uma conta bancária, a maioria da população. Tu aqui na Europa, como é o país avant-garde, reuniste todas as condições para uma implementação, e nos Estados Unidos também, muito rápida das CBDCs. E é neste primeiro semestre do ano que vai decorrer o primeiro grande experimento de CBDCs e que já está previsto tanto nos documentos do Federal Reserve como no Banco Central. Vai começar amanhã. Hoje é 31, né? Exatamente. Pronto. Hoje é 31. O caso da Nigéria é interessante. O Brasil, quando eu nasci, tinha quase o dobro da população da Nigéria. A Nigéria hoje tem mais gente que o Brasil. Ela é quase 10 vezes menor que o Brasil e vai ter o dobro da população do Brasil em 20 ou 30 anos. De metade, vai ter o dobro no meu tempo de vida, né? Exato. Que loucura, né? Mas a Nigéria é um país interessante porque a população rejeitou as CBDCs. Eles não querem usar as CBDCs. Não, mas são uma população miserável. Eu estou dizendo, se no Brasil tem gente que não tem acesso à internet, imagine num lugar desse 10 vezes mais pobre que o Brasil, não é isso? Com mais população. Ou melhor, não digo com mais população neste momento. Tem mais população. Mas tem mais. Com... Já tem mais. Já tem mais? Já tem mais? Sim. Eles estão em posição de negar CBDCs, nós não. Nós não estamos nessa posição. Mais uma pergunta aqui. Queria que o Renato falasse do manifesto dele em relação à questão da tecnocracia atual. Muitos dizem que ele preveu isso tudo e até as CBDCs. Está no livro, né? Do Igor Sobrinho. Isso está no livro, inclusive na primeira edição do livro. A primeira edição do livro, lá de 2018, 2019, a gente fala sobre CBDC, fala sobre a Operação Choke Point, que o Bitcoin ia ser criminalizado, que as gateways iam ser restritas, que a maioria das corretoras iam ser capturadas ou fechadas. A gente previu tudo isso aí que está acontecendo. Inclusive, várias coisas que a gente previu, inclusive que ia diminuir a população, que as previsões do IBGE eram falsas, tudo isso se cumpriu, né? O livro até agora tem sido sucesso na previsão do futuro, né?
Isso sem dúvida. Agora, não teve nada de excepcional. É só ver o que está acontecendo e, como é que chama? Prolongar como é que chama? Calcular o prolongamento das expectativas, das tendências que já existem. A tendência de crescimento do Estado, maior, inclusive, do que o crescimento da economia, é o principal livro de Olavo, é o Jardim das Aflições. Isso já é observado há 100 anos na economia, chama Lei de Wagner. E a gente chegou num ponto que, como eu falei, eu repito, o mundo a gente não sabe dizer hoje, é difícil você calcular a riqueza total. Mas se você reconhecer que riqueza é PIB, nós chegamos a um ponto que a riqueza do mundo está diminuindo. Em 2004, tinha 1,5 bilhão de pessoas menos nesse mundo, porra. Como é que tinha mais riqueza em 2004 do que agora, com tanta tecnologia que foi criada? Por causa dessas distorções. Quando o cara tabela preço, quando o cara tabela juro, quando o cara imprime dinheiro desse jeito como eles estão imprimindo, quando o cara gera um esquema fascista, que você não pode vender uma pipoca na esquina, que você não pode gerar uma energia no seu quintal, que entra a polícia para se meter, não é isso? Você cria distorções absurdas, porra, destruição de riqueza, né? Renato, tu em Portugal já não podes criar. Já não pode fazer nada, porra. Aqui em El Salvador, Renato, aqui em El Salvador, se o governo caísse em cima... Se eu botar um negócio de pipoca na esquina para vender, eu sou preso. Imagine em Portugal, não é isso? Vão me prender por incêndio, porque você não pode nem ligar o fogo em público, não é isso? Não, em Portugal, para pôres uma banca de vender pipoca, tens que ser cigano. Sim, se for cigano, a coisa já... O cigano agora é a nova nobreza de Portugal, que pode tudo, né? Se for cigano, o polícia até fica lá para proteger a banca. Rapaz, a última vez que eu fui em Portugal, tinha uns ciganos roubando a galera em alta, velho, no metrô. E como tem vários brasileiros, é todo mundo puta velha, sabe o que é assalto, o que é pickpocket e tal. O cara falou ali, ó, aqueles vagabundos ali estão roubando. Aí teve um dos brothers que tava com a gente, que era português, disse assim, vamos dar uma surra nesse vagabundo pra entrar na delegacia. Ô, molecote, né? E querendo dar uma de macho. Aí o advogado que tava falando com a gente falou assim, olha, velho, eu advogo aqui em Portugal há 3 anos. Se a gente der uns pau nesse vagabundo pra entrar na delegacia, quem vai preso é a gente, ele vai sair hoje, a gente vai ficar uma semana lá, viu? É verdade, não, é verdade. Isso aconteceu Isso com é verdade, a polícia. Ele falou, se você quiser, eu vou entrar também. Eu vou dar pau. Mas a gente que vai preso, viu? Ele vai preso por furto e vai ser liberado e a gente vai se fuder, ok? Renato, isso aconteceu em Portugal. Isso aconteceu. Essa história aí aconteceu. Não, isso que tu acabaste de descrever, no contexto que tu acabaste de descrever, aconteceu em Portugal, numa perseguição que aconteceu da polícia, não me lembro se foi PJ ou GNR, uns ciganos, e houve tiroteio que começou isto está verificado e provado, pela carrinha dos ciganos, e a polícia atirou. E por azar o cigano transportava um filho e a bala que o polícia disparou acertou no filho, o filho morreu e o polícia ficou sem carteira profissional, foi preso e estava a fazer e estava em trabalho. Estava em trabalho. Não vamos cá, ele estava a trabalhar, ele não estava a paisar, não estava a merda nenhuma, e também é verdade que a polícia eu lamento que uma criança tenha sido alvejada. Eu lamento que a criança tenha sido alvejada. Agora, quem tem que ser punido é o cara que provocou, porra. Foda-se, quem é a responsabilidade da criança estar na carrinha? É do pai. Pô, lógico. Não, eu lamento pela criança. A criança é inocente. Claro. Agora, o culpado da situação foi o pai que envolveu a criança numa porra dessa, não é isso ou não? Pois, mas o que é que aconteceu? Foi um polícia... esquece, houve aqui mobilizações... Não, isso não vale a pena agora. Carla, temos aqui muitas perguntas, não vale a pena estar... Nem aqui a gente é contra ciganos. Atenção, porque há pessoas muito honestas, ciganos que eu conheço... Eu contra ciganos? Tomara eu ser cigano. Se eu estivesse em Portugal, eu queria ser cigano, pô. E há pessoas muito honestas.